Aqui no Jornal Brasil Atual, a gente vai fazer contato agora com Juliano Galli, jornalista, pesquisador de comunicação e coordenador da área de jornalismo e liberdade de expressão do Instituto Vladimir Herzog. Nós vamos falar sobre a posição que o país ocupa, o Brasil ocupa, no ranking de países com maior impunidade em caso de homicídios dos profissionais da imprensa, segundo um relatório do Comitê para a Proteção de Jornalistas. Já temos contato com Juliano. Juliano, bom dia. Alô, bom dia. Prazer tê-lo aqui, bem-vindo. Como está, Juliano? Tudo tranquilo, e vocês por aí, tudo bem? Também, obrigado pela participação. Juliano, esse ranking que foi apontado pela comissão, né, que faz essa avaliação entre as agressões aos jornalistas pelo mundo inteiro, esse Comitê para a Proteção de Jornalistas, mostram que o país piorou a sua posição no ranking anual e deixou o Brasil em 8º lugar, atrás de países como Paquistão, Bangladesh e Rússia. Como é que está essa situação em relação à liberdade de expressão aqui no Brasil? Juliano, bom dia. Bom dia. Bom, infelizmente, né, a verdade é que o Brasil é um país muito perigoso para o exercício do jornalismo, para a comunicação em geral, já há bastante tempo, né? Isso não é necessariamente uma novidade. Historicamente, desde o século XVIII, na verdade, o direito à comunicação e uma derivação dele, que é a liberdade de expressão, são tratados como fundamentais pelos documentos constitucionais. A própria Constituição de 88 reforça essa ideia, mas na prática o que a gente vê é um cenário bem diferente, né? Raramente a gente vê o direito à informação, a liberdade de expressão sendo tratada como, por exemplo, outros direitos básicos da sociedade democrática, como a saúde, a educação. E talvez pode parecer exagero, né, a gente exigir que a liberdade de expressão seja tratada em pé de igualdade como o direito à saúde e à educação, por exemplo, mas a verdade é que a forma que o Estado brasileiro negligencia esse direito à informação é que faz com que o Brasil esteja já há bastante tempo nessas posições bem ruins, nesses rankings de liberdade de expressão e de proteção a jornalistas. É claro que mais grave do que isso tudo é o contexto atual. A eleição de 2018 do atual presidente, né, marcada por todo aquele contexto que a gente já está cansado de saber, de disseminação de fake news, de ataques a jornalistas, ela, historicamente, eu tenho a impressão de que ela vai marcar para a gente a abertura de um período especialmente sombrio para a atuação do jornalismo. Então, desde o dia da posse, né, daquele 1º de janeiro de 2019, a gente percebeu que esse governo trataria a imprensa como inimiga, trataria jornalistas como inimigos. Então, a gente se acostumou a ver nos noticiários ataques do presidente, ele próprio fazendo ameaças a jornalistas, a veículos de imprensa, e isso cria um ambiente de ódio que autoriza os apoiadores dele a fazerem a mesma coisa. Então é um cenário bastante complicado, bastante perigoso para o exercício do jornalismo. A gente vê uma série de rankings, uma série de levantamentos atestando essa realidade triste para o Brasil e que, sem dúvida nenhuma, é agravada pelo atual governo. Mas isso não é uma novidade. O que acontece, na verdade, é que esse governo piora uma situação que já estava ruim e faz com que o Brasil esteja em posições tão vergonhosas nesses rankings internacionais ligados à liberdade de expressão e à proteção de jornalistas. Juliano, você, junto com o Instituto Vladimir Herzog, estão desenvolvendo um projeto de rede de proteção a comunicadores. Como é que está o engajamento de outros setores? Como é que está o desenvolvimento desse projeto que procura dar o mínimo de segurança para aqueles que tentam levar informação para a população? Bom, acho que o mais importante ligado a esse projeto foi uma tentativa do Instituto Vladimir Herzog de ouvir justamente jornalistas e comunicadores no Brasil inteiro. E o Instituto tem esse histórico, né, de atuação em relação a jornalistas, até por conta do que aconteceu com o Vladimir Herzog. Nunca é demais a gente lembrar que Vladimir Herzog é um jornalista que foi assassinado por exercer o seu trabalho, por exercer a sua profissão com primor, por fazer um jornalismo preocupado com a cidadania, com a sociedade, com as camadas mais pobres, e isso fez com que ele se tornasse alvo da violência da ditadura. Então está no nosso sangue, está no espírito do Instituto desenvolver projetos ligados à proteção de jornalistas, justamente por levar o nome de um jornalista que foi assassinado pelo Estado.
Então, o que a gente fez no primeiro momento foi justamente percorrer o país inteiro para entender o que os jornalistas e comunicadores que eram alvos de ameaças e de ataques, efetivamente, sentiam falta, o que eles precisavam, o que eles sentiam que precisava ser feito para que a atuação profissional deles fosse garantida. E o que a gente ouviu foi justamente isso, que faltavam aparelhos do Estado brasileiro, faltavam ferramentas para que a atuação deles fosse garantida. Então eles se sentem muito desprotegidos, eles não têm necessariamente instrumentos a recorrer quando eles são alvos de ataques, quando eles são alvos de ameaças. As ferramentas que existem do Estado brasileiro, como por exemplo o Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, deixaram de ser tão confiáveis a partir do novo governo. Então há uma carência muito grande no Brasil como um todo de ferramentas que garantam o exercício dessa profissão. E o que a gente fez, então, a partir dessa demanda, foi justamente criar essa rede com jornalistas, com comunicadores, com ativistas de direitos humanos de todo o Brasil, para que a gente pudesse garantir a proteção de jornalistas e de comunicadores em todos os estados do Brasil. Então, nesse momento, a gente já tem pelo menos um representante de todos os estados do Brasil engajados na formação dessa rede. A gente está no processo final da criação de um site que vai servir como uma plataforma para que qualquer jornalista, para que qualquer comunicador no Brasil inteiro entre e faça denúncia quando ele for ameaçado, quando ele for atacado. E a partir disso a gente vai estabelecer uma articulação com defensorias públicas em todo o país, com o Ministério Público em todo o país, para que a gente possa garantir a defesa e a proteção desses profissionais que são tão vulneráveis, que são vítimas tão fáceis de ataques e de ameaças de poderosos, de políticos, de pessoas que detêm um poder econômico muito grande. E isso, na verdade, é uma forma que a gente encontrou de defender a democracia acima de tudo. Mais importante até do que a proteção desses profissionais, que também é importante, claro, mas é a proteção da democracia. Porque no nosso entendimento o ataque a esses profissionais é um ataque à democracia e fragiliza o nosso regime democrático. Juliana, a gente está vivendo um momento de definição das eleições municipais e são nos municípios onde acontecem com maior frequência esses atos de violência contra os profissionais da comunicação. Aqui no Brasil, pelos últimos levantamentos que vocês vêm realizando, quais são as regiões mais perigosas? Tem alguma região em que essa situação é mais delicada ou ela é igualmente perigosa em todas as regiões do Brasil? E mais, como esses profissionais, você está falando já do desenvolvimento dessas plataformas, mas como é que os profissionais podem encontrar um auxílio, um apoio emergencial nesse momento que é tão próximo, não? Que são as eleições municipais? Infelizmente, o que a gente vive no Brasil atualmente, além de todos esses outros problemas que a gente tem convivido, é uma pandemia também de violência contra jornalistas. Ou seja, a realidade ela é extremamente preocupante em todo o país, em todas as regiões. É claro que a gente tem alguns cenários especialmente mais preocupantes, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, como, por exemplo, alguns estados do Nordeste, alguns estados do Norte, onde há uma disputa intensa pela terra, por exemplo, mas o fato é que violência contra jornalistas é uma pandemia, é uma epidemia no Brasil inteiro, é uma realidade que afeta todos os estados do Brasil. Atualmente, de fato, não há uma ferramenta uma ferramenta do Estado brasileiro que a gente possa recomendar para jornalistas e comunicadores que eles possam recorrer emergencialmente. A gente tem, por exemplo, o Disque 100, o Disque Direitos Humanos, né, que foi criado já há alguns anos e é uma ferramenta bastante utilizada pela população em geral, mas o que a gente percebe é que, na prática, quando se trata de violência contra jornalistas, a defesa desses profissionais é negligenciada também nesses canais como o Disque 100. Justamente por conta dessa realidade que você falou no início, de que a gente percebe que é nas pequenas cidades que acontecem esses ataques, que acontecem essas violações. Então, às vezes, quem deveria garantir a proteção, quem deveria garantir a justiça é o agente do ataque, é o possível criminoso, é justamente quem promoveu o ataque àquele profissional. Então, na verdade, o que a gente recomenda para os profissionais que são alvos dessas violações é que eles entrem em contato justamente com essas organizações da sociedade civil. Então, aqui eu coloco o Instituto Vladimir Herzog à disposição desses profissionais para que a gente possa fazer esse amparo emergencial para esses profissionais. A gente tem todo o nosso site, vladimirerzog.org, a gente tem um e-mail também que é redenacional@vladimirerzog.org, qualquer jornalista ou comunicador que for alvo pode escrever,
que a gente vai entrar em contato e vai tentar garantir um cuidado mínimo para aquela pessoa que foi vítima, mas também tem outras organizações que trabalham com a gente que a gente recomenda plenamente, como, por exemplo, o Artigo 19, a ONG Repórteres Sem Fronteiras, que são entidades que se dedicam justamente a fazer esse tipo de atuação, que é garantir o exercício profissional de jornalistas e comunicadores em todo o Brasil. E uma coisa que você está falando, Juliano, que também é muito importante, o profissional da comunicação que se sente ameaçado, ele não deve ficar quieto, porque quando você expõe essa situação, de alguma maneira, isso cria uma rede de proteção à sua segurança, né? Esse é um dos principais problemas no Brasil em relação a isso, a subnotificação. O cenário já é bastante alarmante com os dados que a gente tem, mas a gente estima que há uma série de outros jornalistas e comunicadores que foram alvo que sequer entram nesses relatórios justamente porque eles não denunciam, porque eles não se sentem seguros para denunciar. Então, um cenário que já é bastante ruim com as informações que a gente tem, na verdade ele é muito pior, porque a subnotificação é um problema grave quando a gente fala de ataques a jornalistas. Então, é fundamental que o jornalista, quando ele for ameaçado, quando ele for atacado, ele denuncie, ele entre em contato com essas organizações, até porque a gente sabe também que dar visibilidade a esses casos é um dos principais meios de combater esse cenário. Então, por mais que seja difícil, por mais que você não confie nas ferramentas do Estado brasileiro, é fundamental que um jornalista ou um comunicador que for ameaçado, que for atacado, entre em contato com essas organizações e efetivamente denuncie a violação da qual ele foi vítima. Porque é só assim que a gente vai conseguir combater esse cenário tão preocupante para a democracia brasileira. Agradecer a participação do Giuliano Galli, que é jornalista, pesquisador de comunicação e coordenador da área de jornalismo e liberdade de expressão do Instituto Vladimir Herzog. Giuliano, obrigado pela tua participação aqui no Jornal Brasil Atual, boa sorte na estruturação dessa rede. A gente torce que essa realidade seja modificada e a importância de um trabalho desenvolvido por vocês através do Instituto Vladimir Herzog, com certeza vai nessa direção. Boa sorte, bom trabalho para vocês e obrigado pela participação aqui no jornal. Muito obrigado a todos vocês, um bom dia a todos nós. Conversamos com o Giuliano Galli, aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.